Um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar, principalmente na prevenção de doenças, porque nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação, por si só, já é uma doença grave. Hoje nós vamos conversar com dois especialistas. Vamos conversar primeiro com o Dr. Álvaro Sá, que tem realizado aí um trabalho, é um cirurgião plástico, tem realizado um trabalho muito importante, um trabalho muito bonito na realização e na correção, na orientação de um problema congênito chamado lábio leporino. Muita gente já ouviu falar, algumas pessoas já viram, e o Dr. Álvaro Sá vai explicar para a gente por que ocorre essa doença, como ocorre essa doença, quais são as orientações que têm que ser dadas. E depois vamos conversar também com o Dr. Márcio Cortez, o cirurgião do aparelho digestivo. Vamos conversar sobre cirurgia bariátrica. 17% dos amazonenses já estão obesos, né? Tem também uma estatística aí que 30% dos jovens já estão com sobrepeso. Então vamos conversar sobre isso tudo e também, se der tempo, perdão, vamos conversar sobre cálculos na vesícula biliar, pedras na vesícula biliar. Doutor Álvaro Sá, muito obrigado aí pela presença, dispor do seu tempo, meu amigo. Você sabe que quando a gente começa a achar os médicos todos jovens, né, tem aqui o doutor Márcio, vocês vão ver, doutor Álvaro, significa que a gente está ficando velho. Isso é ruim, mas vamos lá. São médicos jovens e muito bem preparados, médicos, né, o doutor Álvaro Sá tem 2 anos que está aqui no Amazonas, fez a sua formação toda em São Paulo, é cirurgião plástico, está feito o convite para ele vir conversar conosco depois também sobre sua especialidade sobre a cirurgia plástica. Mas enfim, seja bem-vindo, meu amigo, tá? Muito obrigado. Obrigado por vir esclarecer a população sobre esse tema que é bastante difícil até de ser aceito. Mas vamos lá. O que é o lábio leporino? Bom, doutora Noara, o lábio leporino ele não é uma doença, ele é uma deformidade congênita. Então é algo que acontece, que se forma desde o ventre da mãe. Né? A criança, ao longo do desenvolvimento no útero materno, acontecem alguns probleminhas, né? E essa criança já nasce com essa deformidade em lábio e às vezes no palato, que é o céu da boca, e por vezes os dois juntos. Ok. E essa deformidade, então todos já nascem com essa fenda, com essa fissura aberta. É assim que se caracteriza? Exatamente, é um problema congênito. Então ele já nasce com a abertura no lábio? Já nasce com a abertura no lábio. Ele acontece ao longo da gestação, ao longo da formação do embrião, lá no comecinho. Então é um problema do começo da gestação. E tem algum fator na gestação que possa influenciar ou não o aparecimento dessa deformidade? Sim. Eu pergunto assim, para que a população entenda, que muitas mães, às vezes, o bebê nasce, né? Eu trabalho com questão também de fertilidade, então muitas vezes as pessoas acham que seu esperma não está legal, que a culpa foi do espermatozoide dele. As pessoas acham que ou porque fumou, ou porque bebeu, ou porque dormiu perto de alguém que fuma. Tem algum fator de risco para o lábio leporino? Eu até agradeço a questão, porque isso é uma das primeiras coisas que eu abordo com os pais. A culpa, em geral, é muito grande. A sensação, o sentimento de culpa do pai, principalmente da mãe, é muito grande. E aí, infelizmente, vem a vizinha, a tia, a avó e começa a jogar coisas, né? A história da chave no bolso, que é uma grande lenda que falam muito. Uma criança nasce com fenda. Sempre tem uma vizinha, uma amiga que fala: a culpa é sua, você usou chave no bolso. Ou a culpa é sua, você sentou na soleira da porta. Então são lendas que a mãe já está fragilizada porque nasceu aquela criança com um problema congênito e ainda tem que suportar mais ainda esse peso de culpa, né? Esse é um problema que a gente diz multifatorial. Então tem sim fatores que vão influenciar na formação do bebê. Agora, a maioria das mães, é claro, não tem culpa. Se houve abuso de álcool, abuso de drogas, né? A mãe que não se cuida, né? A mãe que faz uso de algum medicamento controlado, alguns podem causar, gerar isso aí é uma outra história. Mas a maioria das mães não tem esse histórico. Abuso de álcool, abuso de drogas, abuso do cigarro. Então, a culpa tem que ser eliminada. Só tem que estar tranquila para dar o seguimento no tratamento do filho e sabendo que é um problema que é perfeitamente
sanável, né? A criança pode ter uma vida completamente normal se tratada adequadamente. Outra pergunta que também surge, inclusive está aqui da produção, bom, você vai explicar qual é essa incidência no Brasil aí, mas pessoas que foram afetadas por essa deformidade, por essa doença, e foram tratados cirurgicamente, tiveram a vida normal, os filhos têm tendência a ter também, quer dizer, precisa ter medo de engravidar, meu filho vai nascer também com lábio leporino, ou não é uma doença hereditária? Infelizmente existe essa ligação, né? O problema, como eu disse, ele é multifatorial, então são vários pontos que podem levar a aumentar a chance da mãe, da criança nascer com... Um deles é a hereditariedade. Um deles, um dos que mais influencia a hereditariedade. Então, se a mãe tem a fenda, ou se o pai tem a fenda, ou se já nasceu uma criança daquela família com fenda, a chance do próximo filho nascer é muito maior do que na população em geral. O tratamento todo ele é cirúrgico, não é isso? O tratamento a gente diz que é multidisciplinar, né? Porque é claro que eu, como cirurgião, puxo uma sardinha para o meu lado, da minha parte do tratamento. Mas é muito importante a participação de vários profissionais. Essa equipe ela tem que ser multiprofissional. Então o tratamento inclui psicóloga, né? Assistente social que vai coordenar todo o tratamento, vai dar o suporte e o acolhimento para esses pacientes, a psicóloga que vai dar o suporte para a família, para o próprio paciente, numa idade mais, quando está compreendendo as coisas, os dentistas, os ortodontistas, a fonoaudióloga de extrema importância, né? Cirurgião crâniofacial. Então, uma equipe que tem que ser completa para prover a reabilitação total desse paciente. E qual a idade ideal de se fazer o tratamento? Bom, para responder até tantos anos ou não? Existem protocolos que determinam qual a idade ideal para cada passo do tratamento. Infelizmente é um tratamento longo, então eu sempre digo para as mães e a mãe que tem uma criança fissurada, que a gente chama com lábio leporino, eu costumo dizer o seguinte, que ela está ganhando uma segunda família, porque ela tem que estar sempre acompanhando, sempre vindo numa consulta. Então tem a família de casa e a família do hospital, né? Cada tipo de fenda tem o seu momento certo, período de tratamento. Então a cirurgia do lábio normalmente é onde a gente começa, né? Depois, a seguir, da minha parte, depois vem a cirurgia do céu da boca, que é o palato. Aí mais para frente o enxerto ósseo na gengiva e assim por diante. Então o tratamento começa desde que a criança está no intraútero, com aconselhamento, com acompanhamento psicológico e por vezes até a idade adulta, 18, 19 e pacientes até de 50, 60 anos, como eu havia dito antes, que têm esse problema e fazem acompanhamento. Eu lhe pergunto, até para tranquilizar, né? Vamos dizer que estejamos num estado que eu digo, não um estado como o estado do Amazonas, eu digo assim, mas numa situação ideal em que o atendimento é feito da maneira que deve ser feita. Né? Infelizmente, você já me relatou aqui nos bastidores que já encontrou aí, principalmente em cidades do interior do Brasil, pessoas já com uma idade adulta e com fenda ainda, até mesmo a fenda labial, né? Quilo aberto. Em um estado ideal, né? Geralmente, como você falou, pode ter uma vida normal, mas até certa idade vai precisar de acompanhamento, de cirurgias, não é isso? Você me falou aí, pelo que você falou, já são 3 cirurgias, né? De implante de ossos, cirurgia no palato, cirurgia labial. Mas chega um momento que ele fica, vamos dizer, não é uma doença, mas fica curado? Reabilitado, No mundo ideal, né? Em grandes centros aí ao redor do mundo, né? Os melhores que estão na Finlândia, Suécia, Escandinávia, Inglaterra, o tratamento ele termina, digamos assim, o paciente está reabilitado a partir dos 17, 18 anos de idade. Que bom. Mas é difícil dizer que, mesmo nesses locais, que o tratamento vai ser finalizado com essa idade, porque... Mas a maioria sim. Cada paciente, a maioria sim. Cada paciente vai ter sua peculiaridade, às vezes tem uma má cicatrização, ou às vezes tem um problema psicológico não resolvido, ou às vezes tem uma reabilitação
dental para fazer. Então, na média, o ideal seria isso. Por volta de 17, 18 anos, o paciente está 100% reabilitado a ponto de não precisar fazer mais nada de acompanhamento. Entendo. E aqui me parece que esse tipo de cirurgia no Amazonas, eu me lembro há bastante tempo atrás, né, quando eu trabalhava inclusive no Secom, existiam essas cirurgias lá, chamavam centrinho. Hoje, do ponto de vista de atendimento do SUS, tem uma criança com lábio leporino, a mãe não sabe o que fazer. O que ela deve fazer? Por exemplo, ela tem onde buscar atendimento? Aqui no Amazonas hoje, assim, se dirige ao centro tal. Teria isso? Você pudesse orientar? Com certeza. Eu acho que essa é a informação mais importante para passar para as mães que estão preocupadas, desesperadas ou se sentindo desamparadas, que é o seguinte: existe um programa de tratamento de fissurados, programa de tratamento do lábio leporino, e o atendimento é feito na Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, a Policlínica do Centro. Lá existe uma assistente social que vai dar todo o encaminhamento, vai agendar as consultas e a equipe toda atende lá. O início tem que ser lá, chegar e se dirigir à assistência social. A maneira mais fácil de conseguir esse atendimento. E achei até bem fácil, né? Um centro bem localizado. Muito organizado. Sim, com certeza. E lá tem a assistente social Marli, que recebe e acolhe esses pacientes e encaminha para cada um dos profissionais daquele instante do tratamento. E daí se decide como vai ser o tratamento. Exatamente. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos aqui com o Conexão Saúde.